A palavra de Deus para o seu coração hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 6 em diante, aonde o nosso Senhor Jesus, ele escolhe os 10 discípulos, e ele diz para os discípulos: mas inde antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, inde pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possui ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Olha, meus amados, o que a palavra, o que o Senhor Jesus, ele ensina para os discípulos. E será, eu pergunto para você, será que os discípulos hoje da terra, que é eu e você, que é as pessoas daqui da terra que estão pregando o evangelho, será que estão pregando o evangelho do Senhor verdadeiro, como o Senhor Jesus, ele ensinou para os discípulos? Ele diz que nós devemos pregar o evangelho de arrependimento e dizer para essas pessoas hoje que é chegado o reino dos céus. Ele diz que nós não devemos querer nada em troca. Ele disse: de graça dá, de graça recebeste, porque digno é o operário do seu trabalho. Então, meus amados, eu faço uma pergunta para você hoje. Será que os discípulos, todos os discípulos da terra hoje, estão pregando o evangelho de arrependimento, como a palavra ensina? Que nós devemos, meus amados, pregar o evangelho verdadeiro do Senhor. Porque os discípulos hoje aqui na terra, é eu e você que estão pregando a palavra. É assim que o nosso Deus, ele quer que nós pregamos o evangelho a toda criatura, sem querer nada em troca. Mas muitas das pessoas hoje, para pregar o evangelho do Senhor, querem receber algo em troca. Sendo que Deus, ele diz: digno é o operário do seu alimento. Então nós devemos querer ganhar para pregar o evangelho do Senhor, para falar da palavra do Senhor. Nós precisamos pregar sem querer nada em troca. Mas Deus, ele sabe toda a nossa necessidade. Não precisa eu e você, para pregar a palavra do Senhor, queremos receber algo em troca, porque Jesus manda nós fazer de graça. Nós orar pelas pessoas e falar para as pessoas que Deus está voltando, que é chegado o reino dos céus. Meus amados, é hora de pregar a verdade, é hora de falar a verdade do Senhor, como o Senhor ensina. Então vamos pregar o evangelho do Senhor verdadeiro, como o Senhor ensina para cada um de nós. Quem é os discípulos hoje aqui na terra? É eu e você que pregamos a palavra. É esses os discípulos. É por isso que Jesus diz: são muitos escolhidos, muitos chamados e poucos escolhidos. Porque muitos eles não querem obedecer o evangelho do Senhor. Muitos eles distorcem a palavra do Senhor. Mas Jesus diz: ai daquele que aumentar um tio ou diminuir da minha palavra. É o que Jesus diz. Então vamos se arrepender, vamos fazer aquilo que Deus ele se agrada. Vamos fazer aquilo que Deus ele manda na palavra. Não vamos distorcer o evangelho do nosso Pai para querer receber algo em troca. Que o nosso Senhor Jesus, ele sabe. Ele vai enviar pessoas para lhe ajudar. Ele vai tocar no coração de alguém para querer lhe dar aquilo que você precisa. Não precisa nós querer, meus amados, para fazer a obra do Senhor, querer ficar com interesse. Porque Deus, ele quer que nós pregue a palavra verdadeira, genuína dele, sem querer nada em troca. Porque ele conhece toda a nossa necessidade. Ele sabe o meu coração, ele conhece sua intenção. Ele sabe tudo que nós estamos precisando. Porque os olhos dele estão em todos os lugares. Então vamos fazer a obra do Senhor com amor. Sem estar com o coração cheio de interesse, querendo receber algo de troca das pessoas. Vamos levar o evangelho de Cristo com amor no coração, porque a nossa salvação eterna é mais importante. Amém? Que Deus te abençoe.